Oi, tudo bem? Eu sou o Daniel. Esse é o Papo Católico. Maria é caminho alternativo de salvação? Não. Maria não é caminho alternativo de salvação. Maria pode salvar? Sim e não. Nós vamos explicar isso agora no vídeo de hoje. Atos 4:12, São Pedro vai dizer que há um nome pelo qual devamos ser salvos. Há só um nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma outra passagem, estou pegando aqui para vocês agora na hora para citar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 seguintes. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2. Também Jesus vai dizer no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas se ninguém chega ao Pai senão por Jesus, como explicar a necessidade e como explicar que às vezes alguns santos diziam que quem recorre a Maria jamais será condenado ao inferno? Simples. Deus salva pela sua graça. Deus é o único Salvador. Jesus é o único Salvador pela graça. Maria salva pedindo ao Salvador. Então, a salvação de Maria não é uma salvação primária, não depende dela, mas depende também de Jesus. Ela clama, ela roga, ela intercede, ela suplica a Jesus. É a mesma coisa quando você pede para o seu pastor, pastor, ora por mim, estou com uma enfermidade. Quando você pede por um amigo, estou precisando de oração, ore por mim, estou doente, estou precisando de um trabalho, ora por mim. Essa é a mediação de Maria. Uma mediação de graças e de súplica. E quando um santo Afonso de Ligório, por exemplo, diz que quem recorre a Maria não será condenado ao inferno, significa não que Maria é um caminho alternativo de salvação a Deus, mas que Maria consegue suplicando que o seu filho salve aquele pecador ou aquela pecadora. Ou seja, o que Deus consegue pela sua natureza de onipotência, Maria consegue por súplica. De fato, ela é chamada por Santo Afonso Ligório a onipotência suplicante. O que Deus consegue e concede por sua graça e natureza, Maria concede suplicando. É mais ou menos o que acontece nas bodas de Caná. A hora ainda não chegou. Que hora? De Jesus se manifestar publicamente, do primeiro milagre público. Quem pede que o milagre se antecipe? A Virgem Maria. E aí vem uma pergunta. Quem salvou aquele casamento onde não se tinha mais vinho e a água foi transformada em vinho, não em suco de uva, tá? Assista em outro canal nosso. Jesus transformou a água em vinho ou suco de uva? Em vinho. Bem, não é tema desse papo católico. Quem salvou aquele casamento ao mesmo tempo? Essa é a resposta correta. Jesus e Maria. Maria poderia transformar água em vinho? Não, porque milagre quem faz somente é Deus. Ela não tinha poder para isso. Só Jesus podia, por sua natureza divina, transformar água em vinho. Jesus salvou por sua natureza. Mas Jesus queria fazer isso a princípio? Não, a hora dele não tinha chego. Maria salvou pedindo. Então, uma coisa não exclui a outra. É preciso que você entenda isso. Jesus é o único Senhor e Salvador, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Maria conseguiria salvar as pessoas sozinhas, por ela mesma? Não. Maria consegue salvar as pessoas da condenação eterna, pedindo a Jesus? Sim. É a mesma coisa das bodas de Caná. O que Jesus consegue por graça e natureza divina, Maria consegue pedindo. Então veja que uma coisa não exclui a outra. Como na Bíblia diz, vós sois deuses, né? Jesus fala, vós sois deuses, com D minúsculo. Não exclui a divindade por natureza de Jesus. Nós somos divinizados porque o Espírito Santo mora em nós, mas nós não somos deuses, no sentido D maiúsculo. Nós somos divinificados. Jesus fala que brilha a vossa luz diante de Deus e diante dos homens. Mas ao mesmo tempo ele diz na Bíblia, eu sou a luz do mundo. Uma coisa não exclui a outra. O fato de dizer que Maria salva
não significa que ela salve por si mesma, significa que ela salva clamando a Jesus. Mas por que então, se Maria salva clamando a Jesus, por que eu preciso da Virgem Maria? Porque, amigo, a petição dela é muito mais forte que a sua. A santidade dela é muito mais forte que a sua. O sim dela foi mais forte que o seu. A fé dela é mais forte que a sua. A comunhão dela com o Filho é muito maior que a sua. Então, Maria é caminho alternativo de salvação? Não. Ela é infinitamente menor do que a Trindade. Ela não é deusa, ela não merece um culto de adoração, e a igreja nunca lhe deu isso. O culto à Virgem Maria é de admiração, de hiperdulia, de um amor. O culto a Deus é de idolatria, ela não é caminho alternativo de salvação, mas, ao mesmo tempo, quem se consagra à Virgem Maria jamais vai se condenar, porque ela é chamada advogada nossa. Se Deus é juiz, Maria é nossa advogada e é uma advogada misericordiosa, porque é humana como nós, com exceção do pecado, privado e salvo pela graça do seu Filho Jesus. Tá certo? Um grande abraço. Se você tiver mais dúvidas sobre a Virgem Maria, veja os vídeos passados ou os vídeos futuros. Talvez eu não tenha respondido aqui alguma coisa que você tem dúvida. Veja a posição católica dos meus vídeos anteriores. Tchau, valeu, tchau, tchau. Até a próxima.